Hoje nós vamos entrevistar aqui Dr. João Olímpio. Dr. João Olímpio é um baluarte, uma referência na área processual penal, na área do Tribunal do Júri aqui em Pernambuco. Dr. João, nos permita inicialmente elogiar a sua elegância, sua oratória, tanto quanto professor como um advogado atuante do Tribunal do Júri. E queria dizer ao senhor que o senhor, além de expoente, além de referência, acima de tudo é um exemplo para todos nós que temos orgulho de ser criminalista. Doutor João, o senhor é professor há quantos anos? Quanto tempo o senhor milita no Tribunal do Júri? Bom, meu caro Raulson, é um prazer enorme, né, estar participando exatamente desse programa. E, de princípio, eu quero dizer que estou vendo que você é uma revelação também como jornalista. Também. Não é? E eu lecionei na Universidade Católica de Pernambuco durante aproximadamente 28 anos, 20 e poucos anos na Escola Superior da Magistratura também, e além de outros cursos preparatórios, né, de exame de ordem, a concursos, e atualmente eu não estou lecionando, porque eu fiquei com uma dificuldade muito grande de conciliar o tempo. Né? Eu estava dava aula de manhã, faltava muita aula para ir para a audiência pela manhã, porque o fórum passou a ser 2 expedientes, então isso dificultou um pouquinho não muito, né? E faltava aula, hora faltava audiência, e aí eu vi que não estava fazendo bem nem uma coisa nem outra. E, infelizmente, na hora de optar, eu tive que optar pela advocacia, apesar de eu gostar muito do ambiente acadêmico. O professor aprende muito também com o aluno, porque o aluno ele pode não saber de nada, mas ele tem a perspicácia para saber quando o professor está chutando, tem segurança do que está dizendo ou não. Principalmente atualmente, né, que você diz uma coisa lá, de repente o cara lá está com o celular lá, está na internet, né, e diz, não é assim não. Né? O Supremo decidiu assim, decidiu assado, etc e tal. Então, se você não tiver realmente muito cuidado, você vai passar vexame. Verdade. Então, eu lecionei durante 28 anos, né? A experiência enorme, aprendi muito e hoje estou dedicado à advocacia e participo também da OAB, né? Eu sou conselheiro da OAB, atualmente eu sou membro do Tribunal de Ética e Disciplina da OAB, eu sou presidente da Comissão de Acompanhamento Carcerário e Execução Penal. Já fui presidente da Comissão de Direitos Humanos e até o ano passado eu era também presidente da Comissão de Segurança Pública. Então, é outra experiência também muito interessante, não é? Porque você tem a oportunidade de conviver com vários universos, com várias atividades correlatas. E eu, na advocacia, você perguntou, né, quanto tempo eu tenho como advogado, eu me formei, eu não gosto nem de dizer, eu me formei, imagina, eu me formei em 1973, certo? Então já se vai um bom tempo. Né? Mas depois de formado eu tive envolvido aí com outras atividades distantes da profissão, mas eu diria que na advocacia mesmo assim, direto, eu devo estar desde 1983, mais ou menos por aí. Certo? Doutor, nesse longo período, tem noção de quantos júris o senhor atuou? Olha, é um erro, eu me penitencio por isso. Eu não tive a preocupação de... Mais de 500? Bem mais de 500. Bem mais. Teve um período, né, quando eu era da Defensoria, que na época era Assistência Judiciária do Estado, eu passei 15 anos no 2º Tribunal do Júri do Recife. E teve uma época que fazia 2, 3 júris por semana. Por semana. Eu não tinha mais história para contar. Não é?
Porque ali a gente, de repente, vai contando história e tal, mas chega um ponto que a coisa, né, se exaure, certo? Então, eu passei 15 anos na defensoria do júri, no segundo tribunal do júri, na época em que era a assistência judiciária do Estado de Pernambuco. Doutor, ao longo da carreira, em algum momento atuou como assistente de acusação? Olhe, eu atuei Se arrepende? 2 vezes e não me senti bem. Não me senti bem. Foi uma vez em Olinda, um processo desaforado de Garanhuns, e a outra vez foi em Arco Verde, para atender um pedido de um amigo meu, que era presidente da Associação dos Delegados de Pernambuco. Foi quando mataram um delegado, certo? Então eu fui fazer a assistência de acusação 2 vezes e não gostei. Então eu encerrei a minha carreira ali de assistente. Realmente eu não gosto. Não faz a minha... não foi o meu estilo. O senhor nasceu para defender. Bom, exatamente. Doutor, ao longo desses anos, quais os casos mais emblemáticos que o senhor atuou? Os casos de maior repercussão? Olha, logo no início da advocacia, da carreira, eu e um colega meu, nós fomos advogados aqui de um caso muito rumoroso, muito, mas muito mesmo. Foi a morte do delegado substituto do trabalho, Dr. Pedro Nicolau, que foi morto por uma família, vamos assim dizer, né, a quem ele deu toda assistência, certo? Eu não vou citar nomes, não é, porque tem gente ainda aí circulando por aí. Então foi um fato assim que de muita repercussão, era a imprensa todo dia, televisão, rádio, e os réus foram depois julgados e foram todos condenados. Mas isso faz muito tempo. Entendi. O júri mais extenso, quantos dias o senhor lembra? Olha, o que eu participei, um júri mais extenso, foi na comarca de Pesqueira, na cidade de Pesqueira, um júri de muita repercussão na região ali, e esse júri, se não me falha a memória, durou cerca de 4 dias. 4 dias. O que é uma dificuldade enorme, né? Porque você tem que assegurar a incomunicabilidade dos jurados, não é? Imagino que aqui no Recife já é difícil, aqui o pessoal em grandes júris aluga hotéis, não é? E aluga hotel, fica o Estado de Justiça dormindo na sala, no corredor, para assegurar a incomunicabilidade. E se aqui já é difícil, no interior, né, a estrutura, obviamente, é bem menor. E também, estou me lembrando agora, fui advogado de um outro júri no Recife, também, que durou cerca de 3 a 4 dias, foi a morte do ex-prefeito de Barreiros, de São José da Coroa Grande, e também de Barreiros, certo? Então foi um júri também muito concorrido, muito movimentado, com um componente político muito grande, porque a vítima tinha sido prefeito de Barreiros e de São José da Coroa Grande, e segundo o processo teria sido morto porque, segundo o processo, teria descumprido um acordo político, né? O vice dele, que teria sido eleito, dizem que o acerto era para ele renunciar e o vice assumir com 2 anos de mandato. E aí dizem que ele não cumpriu, e aí, segundo consta dos autos, a versão da acusação, ele teria sido assassinado por isso. Doutor, ao longo, muitos casos engraçados, muitos casos pitorescos no Tribunal do Júri, o senhor se deparou com algum fato que mereça registro? Olha, o Tribunal do Júri é uma escola, não é? Você aprende de tudo ali, não é? Desde as coisas assim mais chocantes e aquelas mais engraçadas, certo? Eu vivenciei muitas coisas curiosas, certo? E posso destacar aqui, dentre muitas e muitas, o fato que eu considerei sui generis. Na época em que era presidente do Tribunal do Júri, o professor Nildo Neri dos Santos,
meu amigo particular, inclusive, juiz extremamente rigoroso, não é? Achava ele que nenhum réu podia sair impune, certo? E na hora de aplicar a pena ele não era rigoroso, ele dava a pena realmente, uma pena educativa, não é? Porque tem juiz que gosta de dar pena de 20 anos, de 30 anos, ele era rigoroso para que a pessoa não passasse em branco, não é? Então ele era o presidente do 2º Tribunal do Júri. E eu era defensor dativo, né, da ciência judiciária. Então tinha lá um réu para ser julgado, era Pedrinho, que tinha morto a companheira. Uma coisa muito interessante, porque o júri marcado para 1h, 1h30 por aí, e nada de Pedrinho chegar, né? 1h30, 2h, 1h de atraso, doutor Nildo sentado lá na cadeira, ele era baixinho, aquela cadeira grande, aí de repente chega lá um rapaz, entrando assim, homossexual. Hoje em dia tem muito cuidado para falar disso, né? Não vou usar, né? Um homossexual chegou, se aproximou e disse: olha, doutor João Olímpio, quem é? Aí disseram aquele ali. Aí ele chegou para mim e disse: doutor, olha, eu sou muito amigo de Pedrinho e queria pedir ao senhor para ficar no lugar dele, né? Porque eu gosto muito dele, não sei o que e tal. Agora assim, bem afetado, né? Aí eu olhei assim, eu digo: vou fazer uma brincadeira. Eu digo: olha, amigo, por mim não tem problema, agora o senhor tem que falar com o juiz, certo? Aí entrei, digo: doutor Nildo, tem um cidadão aí que quer falar com o senhor. Ele disse: manda entrar. Aí eu entrei com ele, estou dentro da cadeira grande. Aí ele: doutor, olha, excelência, eu sou muito amigo de Pedrinho, por favor, me deixe ficar no lugar dele, eu gosto demais dele, e não sei o quê. Eu pensei que o doutor Nildo fosse dar um brega nele, né? Aí o doutor Nildo olhou para ele assim e disse: e está disposto mesmo? Aí ele disse: excelência, até 8 anos de cadeia eu aguento. Por tudo isso parece brincadeira, mas isso foi a pura verdade. Um fato interessante. Exatamente. Outra coisa curiosa, não é? O Tribunal do Júri funcionava onde é o pleno hoje do tribunal, uma sala super imponente, não é? Hoje em dia está em lugares mais simples, mas o júri era naquela sala do pleno, então era assim, imponente demais, tal. Então chegava lá as pessoas mais simples e ficava assim, meio atordoada, né, olhando para cima, todo mundo de preto ali com aquele negócio e tal. Você saía, né, sem saber bem o que é aquilo. E teve um réu que eu fiz a defesa dele, não me lembro o nome dele, parece Clóvis. Foi o júri de 2 da tarde até 10 da noite, e vai para lá, e sei que o promotor acusando, eu defendendo e tal. O juiz leu a sentença no final, condenou ele a 8 anos. Eu digo: ó, Clóvis, você viu que realmente a gente fez o possível, mas não deu, né? O negócio aí não deu certo. Aí ele olhou para mim assim e disse: mas doutor, e meu julgamento, quando é que vai ser? Quer dizer, ele não tinha ideia nenhuma do que estava acontecendo ali, entendeu? Nada, não sabia de nada ali, entendeu? Quer dizer, uma pessoa assim muito humilde, certo? Mas ali ele não estava sabendo do que estava acontecendo.